Olá, alunos, vamos aqui fazer a correção do exercício da página 63, continuando da questão 9 até a questão 13. Eu quero que vocês acompanhem aí pelo livro. Esta mesma correção eu fiz hoje pela manhã pelo Google Meet, né? Estou colocando aqui o vídeo para quem não pôde assistir, tá certo? A questão número 9, ele diz assim: calcule usando uma calculadora. Então, ele pede para a gente calcular o valor dessas potências usando uma calculadora, né? A gente aprendeu que potências são multiplicações de fatores iguais. A letra A é 27 elevado a 2. Então, se é 27 elevado a 2, eu vou multiplicar o 27 duas vezes. Então, é 27 vezes 27, que vai dar 729. Isso usando a calculadora. Vamos agora para a letra B. É 11 ao cubo. 11 ao cubo, eu vou multiplicar o 11 três vezes, né? Porque o expoente indica quantas vezes eu multiplico a base. Então, dá 1.331. A letra C é 6 elevado a 8. Então, a minha base é 6 e o meu expoente é 8. Então, eu vou multiplicar o 6 8 vezes, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu repeti o 6 8 vezes. Então, eu tenho 1.679.619. Então, as potências, elas são valores que, dependendo da base e do expoente, elas podem ser resultados muito altos. Então, não se deve, para se calcular muitas vezes manualmente, é muito trabalhoso. Então, a gente tá só aqui mostrando como calcular essas potências usando a calculadora. Vamos aqui para o item D, ó. É 13 elevado à quarta potência. A base é 13, então ela vai se repetir 4 vezes, né? Então, eu vou ter como resultado 28.561, né? Então, é um valor alto, né, para se estar fazendo manualmente. E o item E é 20 elevado a 5. Então, eu vou multiplicar o 20, ó, 5 vezes. 20 vezes 20 vezes 20. Então, dá 3.200.000, né? Um valor altíssimo. Então, com o auxílio da calculadora, a gente pode estar calculando essas potências de valores elevados, ó. 5 elevado a 10, ó. O 5 10 vezes, então o expoente é 10 e a base é 5. Então, vou multiplicar o 5 10 vezes. Né, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu vou obter o resultado de 9.765.625. Né? Isso foi a questão número 9. Né? Usamos a calculadora para obter os resultados. Questão número 10. Se você elevar o número 6 a um expoente n, encontrará 216. Qual é o valor do expoente n? Então, ele nos deu a base, nos deu a potência e pede para a gente calcular o valor do expoente. Então, uma das maneiras de calcular esse expoente é por tentativas. Então, se eu tiver 6 elevado a 1, vai dar 6. Né? Se o expoente for 1, eu vou ter como resultado 6. Se o expoente for 2,
eu vou ter 6 vezes 6, que vai dar 36. Se o meu expoente for 3, eu vou ter 6 vezes 6 vezes 6. Vamos calcular. 6 vezes 6, a gente acabou de ver que é 36. Aí eu vou multiplicar 36 por 6, ó. 36 vezes 6. 6 vezes 6 dá 36. Vai 3. 6 vezes 3, 18, mais 3, 21. Então, dá 216. Então, logo, o valor de N aqui vai ser 3. O expoente que nós estamos procurando vai ser N igual a 3. Questão número 11. Sabe-se que a velocidade da luz no vácuo é de aproximadamente 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. E 1000 metros equivalem a 1 quilômetro, né? 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Deixa eu só apagar aqui esse quilômetro que não ficou legal, esse M. Aí ele disse, quantos quilômetros a luz percorre em um segundo? Então, vamos transformar essa potência de base 10 em um número, né? Se eu tenho 3 vezes 10 à oitava, eu vou colocar o 3, se a base é 10, então eu coloco a quantidade de zeros referente ao expoente. Se o expoente é 8, então vão ser 8 zeros, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 metros, né, ó. 300 milhões de metros. Aí ele quer que a gente transforme isso aqui para quilômetro. Ele disse que 1 quilômetro são 1000 metros. Então, eu vou pegar 300 milhões e vou dividir por 1000, ó. Certo? Vou dividir por 1000. Para eu dividir isso aqui por 1000, basta eu cortar esses 3 zeros aqui com esses 3 zeros aqui, ó. Que vai me sobrar 300 mil quilômetros. Certo? A questão número 12 também ele pede para a gente utilizar a calculadora, né? E calcular os valores das potências. Essas potências aqui, elas já são maiores, né? Na letra A, nós temos 5 elevado a 6. Então, a minha base é 5 e meu expoente é 6. Então, eu vou repetir a base 6 vezes. Não é isso? Ó, 5 elevado a 6. Então, vai dar 15.625. Agora, a letra B é o contrário. 6 elevado a 5. Ó. 6 elevado a 5. Perdão, deixa eu ajeitar aqui. 6 vezes. É o 6 5 vezes. É 6 elevado a 5. Então, eu vou repetir o 6 5 vezes. Então, vai dar 7.776. Neste caso aqui, ó, quando a base foi 6 e o expoente 5, foi um valor menor de quando a base foi 5 e o expoente 6. Vamos para a letra C. É 9 elevado a 7, ó. Então, 9 7 vezes. 6, 7. 6, 7. Ó, 4.782.969. Então, para estar fazendo esses cálculos com a manualmente, gente, dá muito trabalho.
Então, por isso que ele nos ensina como calcular potências usando uma calculadora. Agora, o item D é 7 elevado a 9, é o contrário, ó. É o 7, 9 vezes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ó. 40.353.607. Quer dizer, quando, no caso aqui já do 9 elevado a 7 e o 7 elevado a 9, né, ó, quando o expoente é maior do que a base, no caso aqui o valor foi maior. E o item é 2 elevado a 10, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, 1024. Tá certo? E a letra D é o contrário, ó. 2 elevado a 20 aqui no caso. Não é o contrário, não. É 2 elevado a 20. Então, vai ser o 2 20 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos contar, ver se tá certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ó, quanto é que dá? 1.048.576. Então, mais uma vez, o uso da calculadora para determinar valores de potências, né, potências grandes, tá certo? Então, a gente, mais uma vez, mostra que potências é um produto de fatores iguais. Questão número 13, ó. Observe a sequência. Eu tenho aqui 4 figurinhas, né? São 4 quadradinhos de tamanhos de lados diferentes. E esses quadradinhos são todos formados por quadradinhos menores. Então, no primeiro quadradinho, eu tenho que é uma medida de lado, que eu posso dizer que é 1 elevado a 2. Deixa eu ajeitar esse 2, pessoal. O 2 não tá me ajudando. Pronto. 1 elevado a 2. Né? Porque é um quadradinho de né? Vamos dizer, de 1 centímetro de lado. Já o outro, ó. Se vocês observarem, eu fiz aqui uma separação, ó, em números ímpares. Tem um quadradinho rosa, que era igual ao que estava na figura anterior, mais 3 quadradinhos azul. Somando, vai dar 4 quadradinhos, que é o total de quadradinhos que tem na figura. Esse 4 eu posso escrever como sendo uma potência de base 2, né? Porque são 2 quadradinhos no comprimento e na largura aqui e aqui. E dizer que é 2 elevado a 2. No terceira figura aqui, ó, eu posso escrever como sendo um quadradinho rosa, mais 3 azuis, mais 5 laranja. Eu tenho aqui uma sequência de números ímpares, consecutivos. Essa soma aqui, 1 mais 3 dá 4, 4 mais 5 dá 9. Fica 9, eu posso dizer que 9 é 3 ao quadrado, ó. 3 quadradinhos 3 colunas por 3 linhas. Ou melhor, 3 no comprimento e 3 na largura. Aqui nessa outra figurinha, eu posso dizer que é 1, né, que é esse aqui, mais os 3, ó,
mais os 3, repetindo a sequência anterior. Mais esses outros 3, mais esses aqui que são 5, ó. Mais esses aqui, ó, que são 7. Somando tudo, 1 mais 3 dá 4, 4 mais 5, 9, 9 mais 7, 16. 16 eu posso dizer que é 4 ao quadrado, porque 4 no comprimento, ou melhor, na largura, e 4 no comprimento. Então, a gente observa aqui, ó, a soma dos 4 primeiros números ímpares dá 16. E esse 16 eu posso transformar numa potência, certo? Aí, agora nós vamos aqui abrir uma nova página. Abrir aqui uma nova página para resolver o que ele está nos pedindo, certo? Ele diz assim, na letra A, ou melhor, descobriu qual é o segredo dessa sequência? Então, sem fazer desenhos, escreva a soma. Então, ele quer que a gente escreva a soma desses, dos 20 primeiros números ímpares. Se eu fosse escrever os 20 primeiros números ímpares, ia ser 1, mais 3, mais 5, mais 7, mais 9, mais 11, né? Até completar 20 números. Mas pelo que a gente viu, não há necessidade, ó. A gente viu que a soma desses números, desses 20 primeiros números, é igual a uma potência de base 20 e expoente 2, né? Expoente 2, porque eles estavam representados por uma figura geométrica, por um quadrado, que vai ser 20 vezes 20, que vai dar 400. E na letra B, ó, os 100 primeiros números ímpares. Ah, se eu fosse escrever os 100 primeiros, eu ia trabalhar só e depois somar. Então, para isso, basta eu escrever, ó, 100 ao quadrado, que vai ser 100 vezes 100, que dá 10.000, ó. A soma dos 100 primeiros números ímpares dá 100.000. Então, assim concluímos a correção do exercício da página 63. Logo abaixo deste vídeo, eu vou colocar um exercício de revisão sobre as potências, para a gente ainda estar estudando mais, né, como calcular as potências.